Olá, meu nome é Luana e vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje irei falar sobre os livros favoritos da minha vida. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações para estar recebendo novos conteúdos e dá o joinha porque assim ajuda muito o canal. Antes de falar um pouco desses livros, eu só gostaria de falar uma coisinha. Eu não vou estar falando a sinopse dele, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. De alguns, eu vou falar alguma coisinha, mas não vai ser todos, tá bom, pessoal? O primeiro livro que eu favoritei na minha vida é Harry Potter e a Pedra Filosofal, da J.K. Rowling, que todo mundo se viu o primeiro vídeo sabe que foi com ele que eu comecei a gostar de ler. O segundo livro foi da série The Witcher. Eu peguei esse aqui, que é o último, A Senhora do Lago, mas não é que ele é o meu preferido, são todos da série. Ele também, o mundo dele é de fantasia, igual ao do Harry Potter, só que a diferença dele é que aqui nesse mundo nós vamos ter bruxos, feiticeiras, elfo, vampiro, vamos ter um vilão que foi muito bem construído, o do Harry Potter também foi muito bem construído, mas aqui a pegada do vilão é outra, gente. A série que fizeram na Netflix não tem nada a ver com esses livros, tá? A Jennifer, que é uma feiticeira, eles fizeram na série que não tem nada a ver com a Jennifer dos livros, tá? A Jennifer, ela é poderosíssima, gente, para vocês terem noção. E na série eles fizeram uma novinha que não tem nada a ver com a do livro. Então esquece aquela da série e lê essa série dos livros, que é 1000 vezes melhor. O outro livro que eu favoritei é o mais recente, que é o Mortos Não Contam Segredos, da Karen McManus. O sobrenome, gente, eu vou meio que evitar de estar falando, porque é meio complicado, eu não vou conseguir falar direito, tá? Mas vocês relevam. Esse livro, o que eu gostei dele, além da escrita da Karen ser muito fluida, é o ambiente que ele foi feito. Ela dá uma vibe muito anos 80. Lembra daquela série Clube do Terror, que passava na Record? Dá aquela vibe quando você está lendo a história. Eu gostei muito. O assassino ou os assassinos você não mata na hora, gente. É bem difícil você saber quem foi que matou. E olha, os livros dessa autora é muito bom, gente, mas o meu favorito dela é esse, Mortos Não Contam Segredos. O outro é esse aqui, ó, Desaparecidas, da Tess Gerritsen, que foi o primeiro dela que eu peguei, que tem um pouquinho de terror aqui, a história é fenomenal. Quem assistiu aquele filme Busca Implacável é naquela pegada, tá, gente? Tem até uma série, eu não sei qual stream que fizeram, que tem a doutora Maura, que ela tá, né, nesses livros, que, olha, é fenomenal. Para vocês terem ideia, ela vai, na sinopse desse livro, olha o que ela diz aqui. Aquela mulher parecia ser mais um corpo na mesa, fria do necrotério. Mas quando a patologista Maura Isley inspeciona o cadáver, algo assustador acontece. A mulher abre os olhos. Ainda viva, ela é rapidamente levada para o hospital. Mas o acontecimento bizarro logo se transforma em perigo. Com uma precisão surpreendente, ela mata um segurança e faz reféns. Entre eles, uma paciente grávida. Quem é essa mulher desesperada e o que ela quer? Gente, isso aqui é só a ponta do iceberg. Ele é muito fundo, ele pega coisas que querendo ou não, acontecem no nosso dia a dia, que é um dos problemas que aflige o mundo inteiro. Esse livro é sensacional, gente. Você não consegue parar de ler esse livro. O outro livro que eu favoritei, que foi o primeiro que eu li dessa autora, foi E Não Sobrou Nenhum, que na época, quando eu li, era O Caso dos 10 Neguinhos, da Agatha Christie. Olha, eu não vou falar muito desse livro, gente, porque senão vai dar muito spoiler, mas são acho que são 7 ou 10 pessoas, não, são 10 pessoas que recebe um convite para passar uns dias nessa ilha, nessa casa que é numa ilha, e na mesa tem 10 soldadinhos. E quando cada coisa começa a acontecer com cada um desses visitantes, um soldadinho desaparece, e no lugar tem uma musiquinha referente a esses soldadinhos. Gente, outro
favorito da Agatha Christie. Esse foi um dos melhores que eu li dela. Foi o primeiro dela que eu li, que foi que eu gostei muito. O outro dela que eu li foi esse aqui, Os Crimes ABC. É um serial killer, né, que mata de acordo como eu posso falar, com o alfabeto. E aqui a gente tem o detetive Poirot, que é um dos personagens da Agatha. Eu adorei esse livro, tá, gente? O outro dela foi A Noite das Bruxas, se passa em Halloween. Eu reli esse livro, para vocês terem ideia, 2 vezes, tão bom que é. O outro livro dela foi Um Convite para um Homicídio e A Testemunha Ocular do Crime. Esses dois, esse aqui, se eu não me engano, tem a Miss Maple, como esse também. Esses dois têm a Miss Maple, que é uma velhinha bondosa, que está sempre com o seu crochê ali, e ela que vai desvendando os crimes. Fenomenal esses 2 livros dela. O outro, que esse já é mais na pegada do espiritismo, é da Zíbia Gasparetto, O Fio do Destino. Aqui a gente conhece a história do espírito Lúcio, que é o espírito que vai contando as histórias para Zíbia Gasparetto. É a história dele. Eu gostei desse livro, como o Laços Eternos, que para mim, esse aqui eu chorei muito no final, gente. É espetacular. O outro livro, que esse é mais ficção histórica, é do Ken Follett, que o primeiro dele é esse Tijolão, que é da de Gigantes, que vai contar a história da Primeira Guerra Mundial, de como ocorreu ela e os acontecimentos que envolveram as 5 principais nações do mundo. Aqui o Ken Follett, a escrita dele é tão fluida, ele constrói os personagens de um jeito que você quer saber o que vai acontecer com eles. E aqui, quando termina, já está começando o nazismo, que é esse aqui, ó, que foi o outro que eu adorei. Inverno no Mundo. O terceiro dele eu ainda não li, tá, gente? Mas, ó, esse aqui já conta a história do nazismo. Aqui tem muitos acontecimentos que eu não sabia que tinham ocorrido. E quando tá terminando esse, já tem até a história de Pearl Harbor aqui. E quando tem, já vai começar a Guerra Fria, que é o terceiro livro que eu ainda não peguei para ler. Um outro que já foge um pouco dessa pegada é do Joe Hill, Nosferatu, que são 2 personagens. Tem um que eles conseguem, como posso estar explicando? Os 2 eles conseguem ultrapassar mundos. Eles conseguem como? Um deles é através desse carro e a protagonista nossa é através de uma bicicleta. Ela consegue atravessar os mundos. Então eles vão viajando. E aqui, gente, é um terror bom. O John Hill ele ficou mais conhecido por esse livro aqui. Tem até filme, acho que na Netflix, eu não sei qual. E o outro dele é A Estrada da Noite. É de um cantor de rock que vai nos brechós da vida, compra uma jaqueta de couro, só que essa jaqueta ele já vê com um convidado aí e começa a assombrar ele. É espetacular esse livro. O do mestre do terror, Stephen King, It, a Coisa. Esse foi um livro dele que, olha, eu adorei. Ó, eu li em 1 mês esse livro. A história vai acompanhar um grupo de crianças que eles vão ter que enfrentar o Pennywise, que é esse palhaço assassino. Eu vi as adaptações dele, só que assim, gente, as adaptações não faz jus ao livro. Aqui, nesse livro, ele vai contar a origem do palhaço, o porquê dessa cidadezinha dela ser desse jeito, ele vai contar tudo. Aqui, ó, é uma história fechada do Stephen King. Chega a te dar medo em várias partes aqui, gente, ó. Livrão para quem quer começar a ler terror, o Stephen King lê através dele, tá? Tem outro do Stephen King que eu li, que é esse aqui, tem até série ou filme, não sei, que é Saco de Ossos, que se passa no Maine. Aqui, gente, aqui já é aquele terror mais... Tem fantasmas aqui. É que já tem... Não tem como eu falar, gente, sem dar spoiler, esses livros do Stephen King. Ó, lê esse que é muito bom. Se você tem medo de palhaço, lê esse Saco de Ossos ou lê esse do McKay, que foi outro livro que eu li dele.
O protagonista, o Rob, ele era um engenheiro, né? Ele sofre um acidente, ele perde uma das mãos. E um dos hobbies que ele tem é pintar. Então ele vai nessa ilha e ele começa a pintar uns quadros. E que no dia seguinte, as coisas que ele pintou nesses quadros ocorrem na vida, acabam ocorrendo na vida real. Ó, muito bom. Época que o Stephen King estava fazendo o filme, livro bom, você vê que é só nessa época aqui mesmo. Esses últimos que ele está escrevendo, gente, é uma bobagem. Eu li vários esses novos dele, eu não gostei. Outro dele, que é o que todo mundo ama, é o Cemitério. Tem as adaptações? Tem, mas olha, o Cemitério tem muito mais coisa. Tem umas cenas quando o aluno dele da faculdade, quando ele vem a falecer, isso não é spoiler, porque tá até aqui no livro, tá, gente? Ele acaba visitando o Lois, que é o protagonista do livro. E ele, no sonho, ele faz umas recomendações para ele não entrar nesse cemitério jamais, em circunstâncias nenhum. Tem um evento dramático aqui no livro que ele vai entrar. E aí que começa as coisas a acontecer. Gente, tem a história de uma das pessoas aqui que enterrou um touro no cemitério, que olha, nessa hora, gente, foi na hora que eu senti medo, porque ele conseguiu passar o terror nesse cemitério. Eu consegui sentir esse terror. Lê esse livro aqui, gente, espetacular. O outro livro, que tem até, acho que adaptação, né, A Hora do Vampiro. É uma história de vampiro? É uma história de vampiro, gente, mas olha, é espetacular. Aqui nesse, eu senti muito medo lendo esse livro aqui. Tem umas cenas que é tenebroso, olha. Se vocês não gostam de palhaço, lê esse. Vocês vão adorar. E outro que já é outra pegada do Stephen King, que é Um Carro Assombrado. Aqui a história vai se passar toda em uma delegacia, que o rapaz ele quer saber o que aconteceu com o pai dele, que era um policial, para ele ser tão vidrado nesse Buck 8. Então os policiais eles vão contar todas as histórias que ocorreu nesse carro. Olha, não vou falar mais nada. Primeiro livro de história de terror que se passa com carro que eu gostei. O outro dele, que já é mais apocalíptico, é esse aqui, Celular. É fenomenal, esse aqui é de zumbi, gente. Eles estão e como eles pegam esse vírus? Não é por algumas mordidas no início. Eles pegam um impulso nesse celular. Qualquer pessoa que estava no telefone e gerou essa descarga no celular, eles viraram zumbi. Muito bom, História de Zumbi do Stephen King. Eu gostei demais desse livro. Outro terror que é meio puxado para anos 90 é esse aqui, que se passa em uma. Como é que fala? Em um parque de diversões, que é Joyland. Tem até fantasma aqui, tá, gente? Mas é só a ponta do iceberg. Aqui ocorre muito mais do que a sinopse quer dizer aqui, tá? Outro livro que tem a ver com Casa Mal Assombrada é esse aqui, Hell House, que é do Richard Matheson, o mesmo autor do Eu Sou a Lenda. História de Casa Mal Assombrada, que vai umas pessoas que querem ter alguns poderes para investigar essa casa. Olha, adorei esse livro. Um de ficção científica, Pedras no Céu. Espetacular, é outro livro assim que eu adorei. Foi o primeiro do gênero que eu li. E tanto é que o Isaac Asimov é o meu escritor favorito, gente. Eu nunca tinha lido ficção científica, porque eu sempre achei que ia ser um tema que eu não ia conseguir pegar bem, que eu não ia entender. Olha, esse aqui superou. A linguagem dele é bem fluida, do Isaac Asimov, tá, gente? Aqui a Terra já não é mais habitável. A gente está morando em um outro planeta. Leiam esse livro. Esse livro dele, ó, Eu Sou Robô, que é de contos, de ficção científica. Tem contos de vários robôs aqui. Tanto que tem até um filme do Will Smith, que ele pegou de um dos contos daqui, mas aquele filme não tem nada a ver com esse conto, tá, gente? O livro é 1000 vezes melhor. O outro livro, que é de ficção científica, Cidade nas Nuvens. Esse do Anthony Doerr.
Ele ficou conhecido por aquele filme Toda a Luz que Não Podemos Ver, que é um livro que virou até filme. Eu não li esse livro, tá? Eu li esse aqui, ó, é um calhamaço. Eu adorei esse livro, gente. Leiam, se você gosta de ficção científica que se passa no futuro, ó, o que aconteceu na Terra nesse tempo aqui, vocês vão se surpreender, gente. E esse, Jurassic Park, do Michael Crichton. Gente, o filme, todo mundo viu o filme, né? Mas aqui a história é outra. O filme ele se baseou nesse livro, ou vice-versa, não lembro direito. Mas aqui tem muitas coisas que acontecem que no filme foi totalmente diferente. Ó, leio, tem até a continuação, que é muito bom. O outro de fantasia foi o Retorno do Rei, do Tolkien. Eu li toda a série do Tolkien, tá? Do Senhor dos Anéis. Eu adorei. É um livro, gente, que não é como do Harry Potter, do The Witcher. É um livro que os personagens passam mais andando. Mas, ó, compensa mesmo assim. Se você gosta de um mundo de fantasia bem construído, ó, Tolkien é um ótimo livro para vocês lerem. Esse livro de thriller policial, Os Cinco Sobreviventes, da Holly Jackson, dessa autora, eu tenho outros livros dessa autora, mas só que eu peguei esse aqui primeiro, que é Os Cinco Sobreviventes. São 5 adolescentes que vão fazer uma viagem de trailer, só que eles são barrados por alguns carros e estão na mira do revólver. E a pessoa que tá, o líder dessa gangue, fala: um de vocês tem um segredo que eu quero. Gente, espetacular. Tem um mangá que eu já indiquei, que é o Lobo Solitário, é a história de samurai. Esse, eu tinha muita coisa de samurai que eu não sabia, e eu aprendi através desse mangá. A conduta rígida deles, tudo aquilo que tem a ver com samurai, o mundo dos samurais, o código de honra deles, gente, eu fui aprender aqui nesse mangá, que tem 20, acho que 28, não, 29 volumes, ó. História de mangá de samurai, quer dizer, maravilhoso. E tem um de terror do Junji Ito, Gil. Esse é um peixe, gente. Realmente, é uma história de um peixe que tem um negócio dentro dele que faz eles, além de cheirar podre, os protagonistas não conseguem nem, mesmo que eles matem, queima esse peixe, o peixe volta, vai assombrar eles. E o Junji Ito, o legal dele não é, além da história e da arte dele, ó, olha como ele desenha, ele consegue passar para você a sensação que o personagem está sentindo. Eu achei isso espetacular. Esse foi outro mangá de viagem no tempo que eu gostei, ó. É After School of the Heart, da Akihito Yoshitomi, são, acho que 6 volumes, se eu não me engano. São 6 volumes, gente. Como assim de viagem no tempo? Vocês têm que ler pra ver, ó. Eu acho que esses mangás vocês só vão achar em sebo. Mas, ó, é espetacular esse mangá, como tem Promise Neverland. A primeira vez que eu vi esse mangá, eu vi um anime na Netflix. E ali vai ter uma parte que depois a Netflix não trouxe mais. E eu, quando descobri que tinha um anime, o mangá, eu comprei no Mercado Livre. São 20 volumes, gente. História de criança sendo perseguida por monstros. Espetacular. E esse outro do Samurai, Samurai X. Gente, a história desse rapaz, ele realmente existiu. O período Edo do Japão, aqui vai contar muito desse período. É muito interessante esse período, os fatos históricos, esse entalhador, que ele foi conhecido como entalhador, ele realmente existiu, tá, gente? E o famoso Death Note, que é esse rapaz acha uma hora um caderno onde que ele escreve o nome de umas pessoas e no dia seguinte a pessoa morre. Ó, é espetacular, são 13 volumes esse mangá, gente. Tem até série, né? Fizeram um filme que mais não tem nada a ver o filme, gente. Do André Bianco, A Noite Maldita, que é a história de vampiro. Muito bom. Tem até a continuação, só que a continuação eu não li. Muito bom. Tem esses da série Vagalume,
que eu mostrei no primeiro vídeo. O Mistério da Cidade Fantasma, do Marçal de Aquino. O Fantasma da Meia-Noite, Sidney Sheldon. Outro é o terror dele. Quando eu fizer a releitura deles, e vou fazer um vídeo contando a história dessa coleção de Bagalu, da série Vagalumes, aí eu vou falar sobre cada um deles, tá, gente? O Estrangulador, que é do Sidney Sheldon também, que seria o Jack Stripador, né? E o Terror na Festa, outro livro dele, que foi um dos meus favoritos. Temos esse aqui, Times Hidden, de Alex Scarrow. Essa série, lá fora, já está no 7º volume, gente. Aqui no Brasil, pela editora Fundamento, só chegou no 3º volume. Aqui, no primeiro volume, é um viajante no tempo, ele vai nos principais acontecimentos da humanidade, e tira uma dessas pessoas, desses acontecimentos, e leva para o futuro. Um deles um dos meninos, ele estava no Titanic. Então, para ele não ser uma das vítimas, ele aceitou ir com esse rapaz para o futuro. A outra estava na Torre de 11 de setembro, também foi resgatada. E uma outra moça, eu não lembro direito, tá? Eles têm que... E o objetivo deles é voltar no tempo para consertar alguns erros da humanidade ou para evitar certas catástrofes. Série muito boa, tá, gente? Aqui ele tá no mundo dos dinossauros, nesse tempo aqui. O meu primeiro Dan Brown que eu li não foi o Código da Vinci, foi o Anjos e Demônios, gente. Que história! A cena quando o Hobbit acha os padres... É de cortar o coração. Olha, foi através dele que eu fui ler os outros livros do Dan Brown. Eu amei esse livro. Um outro livro de terror é o Another. Tem o mangá, tem o anime, mas eu li, foi através desse livro aqui, gente. É espetacular. A história se passa, é um rapaz que vai estudar numa escola e na classe que ele vai se instalar, ela é conhecida como a sala de aula amaldiçoada, porque a cada 2 anos um aluno morre. Tem cada bimestre que um aluno morre. E tudo por quê? Porque um tempo atrás, um dos rapazes, em uma excursão, um dos meninos que estava na excursão morreu. E os alunos estavam tão inconsolados que eles ficaram dando uma que não, ele não morreu, ele está aqui com nós, ó. Então daqui deixaram até a carteira dele ali. E na formatura deles, quando eles foram tirar a foto, quem apareceu na foto? Esse aluno que tinha morrido. Então, a partir de então, começa a correr, a cada 2 anos nessa sala, uns acidentes bem bizarros, tá, gente? Leiam, eu não vou falar mais, porque senão eu vou acabar dando spoiler, mas, ó, é muito bom. O outro livro de terror, esse passa na Lua, 172 horas na Lua, que são 3 pessoas que são convidadas a participar de um... eu não lembro direito, gente. Aqui, ó, 3 adolescentes comuns vencem um sorteio mundial promovido pela NASA. Eles vão passar uma semana na base lunar, um lugar que até então era desconhecido somente pelos altos funcionários do governo americano. Aqui, gente, eles vão passar um tempo, uma semana ali, só que começa coisas estranhas a acontecer. E é sobrenatural, tá, gente? É um terror sobrenatural. Outra história de casa mal assombrada é Amityville, de Jane Anson. Além da edição da Dark Side ser bonita, gente, é uma história que já passou teve vários filmes referente a essa casa, daquele assassinato da família, que acho que o marido ou um irmão matou o restante da família. Olha, a edição é bonita, a história é entretenimento, né, gente? Mas olha, foi uma história que, mesmo sendo entretenimento, me deu muito medo quando eu li aqui. Outro livro de terror, só que esse é referente a Gêmeos, Os Condenados, de André Piper. É uma história de gêmeos, que um dos gêmeos morre, só que esse gêmeo que morreu, ele volta para assombrar. Espetacular. Ó, esse aqui é raridade mesmo, Ring, o Chamado. Aqui vai contar a história de como a fita amaldiçoada do filme Chamado foi criada. Ótimo, gente. Esse quadrinho, Nimona, da Noelle Stevenson,
Tem até adaptação na Netflix. É bem engraçado, tá, gente? Até o vilão é engraçado. Ó, essa menina, ela muda de formas. É legal. O outro livro é outro quadrinho, que esse é a escritora é Bianca Pinheiro, Dora. Me faz lembrar a história do chamado, da menina do chamado. Ó, por que que me faz me lembrar? Além da aparência, ela não gosta de água. É muito legal, gente. E tem os famosinhos, né? O Tex, que é um gibi de faroeste que eu gosto. O da Julia Kendall, que é de mistério e policial. Tudo é preto e branco, tá, gente? E por último, mas não menos importante, histórias curtas de horror, de vários escritores. Tem Edgar Allan Poe, tem H.P. Lovecraft, tem até Stephen King aqui, gente. Tem Bram Stoker, várias histórias de terror, contos de terror. Foi daqui que eu comecei a gostar de contos também. Eu paguei R$ 10 na época, gente, no Anália Franco. Ó, adorei. Então é isso, pessoal. Desculpa essas falhas na hora de eu estar falando, mas de boa, tá? Se gostou, dá um joinha, dá um like, repassa para os seus amigos e até a próxima vez. Tchau, tchau.